Sub-12 de hoje é especial. Convidei meu filho Israel Subirá para compartilhar uma palavra que eu tenho certeza vai abençoar o seu coração. Olá, gente, uma alegria estar aqui hoje participando do Sub-12 depois de tanto tempo acompanhando esse conteúdo tão especial. Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração acerca dos caminhos diferentes de Deus. Muitas vezes declaramos e a própria Escritura afirma que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, são melhores do que os nossos, mas muitas vezes o que isso também significa na prática é que eles são diferentes dos nossos. Estou hoje em Santa Felicidade, aqui em Curitiba, e eu gostaria de ler com você Isaías no capítulo 55, versículo 8 e 9. Estou lendo aqui na versão NVT, onde a palavra de Deus diz: "Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." A primeira parte aqui desse texto diz exatamente que os caminhos do Senhor não são como os nossos, eles são diferentes dos nossos. Justamente por ser mais altos e melhores, é que eles vão ser muitas vezes diferentes do que nós conseguimos enxergar na nossa limitação. Agora, Deus, diferente de nós, não tem limitações. Ele é um Pai perfeito, Ele quer o nosso bem, e não só o nosso bem, Ele quer que possamos abençoar as pessoas ao nosso redor. Então, muito mais inteligente e eficiente do que confiar na minha própria perspectiva, no meu próprio caminho e fazer as coisas do meu jeito, é ter a sensibilidade de ter uma constante comunicação com o Senhor, para que eu possa, de fato, andar nos seus caminhos. O que acontece é que muitas vezes já estamos caminhando com Jesus há um tempo, deixamos para trás o barco, as redes, a pesca, mas começamos a entrar num modo de piloto automático, onde começamos a aprender o formato de se fazer as coisas. E por mais que exista um bom lado dessa consistência e de fazer as coisas de acordo com o princípio, a gente não pode, por fazer por princípio, sacrificar também outro princípio, de ter uma comunicação aberta com o Senhor. Por exemplo, nós aprendemos em Colossenses 3:23 que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. Não é só um chamado a fazer tudo com excelência, mas também um chamado a fazer tudo em constante comunicação com o Senhor, porque se estou fazendo para Ele, vou estar fazendo em comunicação com Ele. Então eu preciso estar aberto para encontrar qual é esse jeito do Senhor. Então quando nós entramos nesse piloto automático e fazemos as coisas que fazemos sem essa comunicação direta, nós corremos o risco de fazer as coisas do nosso próprio jeito. Em João capítulo 18, no versículo 10, nós vemos nesse momento onde os soldados aparecem para prender Jesus no Getsemane, que Pedro puxa a sua espada. E na tentativa ali de atacar Malco, ele acaba cortando a sua orelha. E Jesus está numa atmosfera completamente diferente da de Pedro. Tanto que ele vai lá e cura a orelha de Malco. Então Pedro, após estar caminhando ali por 3 anos com Jesus, observando o seu mestre, nesse momento tem uma iniciativa completamente diferente da de Jesus. Não era um momento de puxar a espada, não era um momento de atacar, de se defender, mas Pedro age ali no seu próprio impulso. E muitas vezes, nós, a semelhança de Pedro, já deixamos o barco, a rede, a pesca para trás, mas ainda carregamos com o Senhor Jesus nossas espadas. Eu não estou falando de uma espada literal, eu estou falando daquela espada que simboliza fazer as coisas do nosso próprio jeito. Bom, se já entregamos a vida a Cristo, então tudo no tocante à nossa vida pertence a Ele. E nós não podemos entrar nesse modo, onde nos sentimos tão nesse piloto automático, ou tão confiantes de nossas escolhas, que deixamos de ter a sensibilidade. O que Pedro podia ter feito é perguntar: mestre, está na hora de puxar a espada? Nós vemos os filhos do trovão numa atitude infantil, às vezes perguntando para Jesus: quer que a gente chame fogo do céu, mestre? Jesus diz: não é essa a atmosfera, não é desse jeito que nós estamos fazendo as coisas. Então, esses tempos atrás, eu saí numa corrida, no dia de domingo, eu estava ali depois de um culto, entre os cultos da igreja, eu fui dar uma corrida e eu encontrei um grupo de adolescentes. E quando eu vi eles rindo, andando para lá e para cá, sorrindo, eu parei para dizer oi e perguntei se eles já tinham ouvido acerca das boas novas do Evangelho. Eles me olharam de um jeito estranho, falaram: a gente já ouviu um pouco, mas o que você está dizendo? Que boas novas! Então eu comecei a falar de Jesus para eles. E pregando de um jeito bem solto, bem fora da caixa, eu vi a empolgação deles crescendo, eles começaram a responder muito bem. E na hora que eu vi que eles estavam correspondendo tão bem, eu estava pronto para fazer o convite para eles virem se juntar a nós num culto da nossa igreja. Esse é o jeito que eu, mesmo agindo em princípio, eu tinha esse formato na minha cabeça. E quando eu estava prestes a fazer isso, o que não era algo errado,
era algo bom, era algo certo, inclusive baseado em princípios que eu aprendi na palavra de Deus. Mas naquele momento o Espírito Santo me disse com muita clareza, não faça convite nenhum para eles. E eu me espantei, mas enquanto eu conversava com eles, eu fui orando, Senhor, é isso mesmo? Não é para fazer convite? E o Espírito Santo me disse com clareza, Israel, não faça convite. Então eu não fiz convite nenhum, por mais que aquele fosse o que o meu piloto automático fosse fazer. Eu não estou falando nem de algo negativo. É algo bom convidar as pessoas para a sua igreja, o que você devia fazer. Mas naquele momento, pela comunicação aberta com o Senhor, eu senti um impulso de fazer diferente. Então eu não os convidei. E quando eu estava saindo, eles me perguntaram onde a gente pode ouvir mais sobre isso. Então eu falei para eles, procure um vídeo com esse nome, que era um vídeo no meu canal do YouTube, onde eu pregava sobre algo semelhante à nossa conversa. Mais tarde, na mesma semana, eu encontrei algumas mensagens no meu Instagram das pessoas que eu tinha abordado na rua. Imagino que elas encontraram minha rede social através do canal do YouTube. O testemunho delas foi o seguinte, Israel, a gente nunca tinha sido parado por ninguém que pregou Jesus tão despretensioso, sem fazer nenhum convite para uma igreja ou para uma conferência. Então, resumindo, o próprio fato de que eu não convidei eles para algo foi o que convidou o coração deles a querer fazer parte de algo. Eles me perguntaram, você vai para alguma igreja que a gente pode visitar? Então olha só que engraçado, eu ter convidado eles ia ter espantado eles acerca de ir para a igreja, mas eu fui sensível ao Espírito Santo naquele momento. Então muitas vezes, quando a gente tem esse ímpeto de tirar a nossa espada e ter a nossa atitude, nós perdemos de caminhar nos caminhos mais altos do Senhor, porque muitas vezes esses caminhos vão ser diferentes do nosso, e isso que eu estou conversando acerca de um contexto, onde eu estava evangelizando alguém, mesmo sendo uma coisa boa, a gente não devia nunca tentar caminhar nessa caminhada sozinho. Muitas vezes nós entramos nesse engano de, mesmo estando caminhando com Jesus, estando na presença dele, decidir tomar a iniciativa de fazer algo do nosso jeito. Nós precisamos ter a sensibilidade, constante comunhão com o Senhor para perguntar, Senhor, como eu deveria fazer isso? Ou de ter a sensibilidade, onde estamos prestes a fazer algo e quando a gente escuta aquele pare. No Velho Testamento, o profeta Isaías profetizou acerca do Espírito Santo, dizendo que um dia haveria uma voz que sussurraria por detrás, esse é o caminho. E a verdade é que muitas vezes na nossa vida, queremos que essa voz sussurre pela frente, na verdade não é nem um sussurro, que ela buzine, que haja uma grande seta dizendo esse é o caminho, é por aqui. Mas a passagem, o profeta ele profetizou dizendo que essa voz sussurra por detrás. Eu não sei se você já teve a experiência de estar dirigindo e ter alguém do banco de trás te conduzindo pelo caminho. Você não pode deixar de prestar atenção no que está à sua frente, mas você não pode perder a sensibilidade da voz que vem do banco de trás. E muitas vezes a caminhada com o Espírito Santo é assim, conforme desbravamos a nossa semana. Precisamos ter essa sensibilidade de não simplesmente tomar a dianteira em tudo, mas se lembrar do banco de trás, da voz que sussurra por detrás, esse é o caminho. Agora, existe um outro equívoco que nós podemos ter falando desses caminhos diferentes do Senhor. Porque esse que Pedro cometeu, ele estava mesmo ali na presença de Jesus, imaginando que ele estava fazendo algo para agradar a Jesus. No Velho Testamento nós vemos outro exemplo, em Números, no capítulo 20, versículo 7, Deus fala com Moisés e dá uma ordem clara a ele de falar com a rocha para que ele trouxesse água para o povo beber. Mas Moisés tem uma atitude completamente diferente, ele decide ferir a rocha. Ele decide fazer algo diferente do jeito de Deus, deliberadamente. E muitas vezes o Senhor nos dá instruções que nós não entendemos. E por conta disso, tentamos adaptar e modificar o que Deus diz. Mas a verdade é que Deus não tem uma perspectiva limitada das coisas. Nós temos. Então não é Ele que tem que se ajustar à nossa perspectiva, somos nós que devemos nos ajustar à perspectiva dele. Então a verdade muito boa e encorajadora de que os caminhos de Deus são mais altos e melhores, muitas vezes na prática vai vir com a desafiadora submissão de que os caminhos dele são diferentes e não devemos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Então a minha oração é que você possa na sua vida sempre recorrer ao Senhor e manter constante comunicação com Ele, para o que mesmo o que talvez seria certo e simples de se fazer no piloto automático, não seja o que você faz sem ter aquela comunhão com Ele, sem perguntar, mestre, essa é a atmosfera, esse é o momento, é assim que nós devemos fazer. E também quando o Senhor te dá uma direção, a minha oração é que você possa confiar na perspectiva do mestre. Então nós aprendemos com as Escrituras que podemos, pela falta de sensibilidade, errar em caminhar nos caminhos de Deus, mesmo estando na presença de Cristo, caminhando com Ele e tendo rendido a nossa vida a Ele. A verdade é que render a nossa vida ao Senhor não é algo que fazemos simplesmente uma vez, é por isso que Jesus nos convidou a tomarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e o seguirmos, é algo que fazemos constantemente.
Então, mesmo em ambientes onde achamos que já entendemos o formato, já sabemos qual é a fórmula para o sucesso, ou do evangelismo, ou do discipulado, ou da pregação, nós não podemos perder a sensibilidade de fazer as coisas do jeito do Senhor. E também devemos aprender com o engano de Moisés, quando o Senhor já nos deu uma palavra. A gente não deve tentar ajustar a palavra do Senhor à nossa perspectiva, mas nos lembrar que o Deus de caminhos melhores e mais altos também vai ter caminhos que vão parecer diferentes para nós. Então, a gente tem que sempre caminhar no que o Senhor diz e nos amoldar a perspectiva dele e não tentar fazer ele encaixar na nossa. Deus te abençoe, eu espero que essa palavra possa ter edificado ao seu coração.